nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e dizer que nós estamos aqui para apresentar mais uma vez os testemunhos dos nossos irmãos no exterior com relação à participação das igrejas na Escola Bíblica Dominical. E nós vamos hoje apresentar essa programação, porém, vamos dar início e, primeiramente, orando ao Senhor. Nós vamos iniciar essa transmissão clamando pelo sangue de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, clamamos a Ti, Senhor, pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. E pedimos uma bênção sobre nós durante toda a transmissão destes testemunhos, para que hoje, Senhor Deus, seja um dia de grande alegria para nós, podemos compartilhar com os nossos irmãos e receber dos nossos irmãos os motivos de glorificação, de louvor durante este mês de outubro, relacionados à participação na Escola Bíblica Dominical. Nós oramos, pois, a Ti, pedindo assim a Tua bênção sobre nós, clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem, eu quero te convidar agora para cantar um louvor conosco. Vamos cantar glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Prostrado estou diante de Ti, perdão imploro por meu pecado. É grande a minha culpa, mas és amor. Escuta a voz do meu clamor. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós iremos hoje ter uma programação toda especial nessa transmissão relacionada ao nosso programa de hoje, que constará de 3 partes. Numa primeira parte, nós estaremos apresentando uma resposta a uma pergunta que foi feita para a Escola Bíblica Dominical. Logo em seguida, estaremos apresentando, na segunda parte, os testemunhos de mais uma das nossas igrejas no exterior. E depois, em terceiro lugar, estaremos apresentando também alguns testemunhos de Escola Bíblica Dominical de igrejas nossas também no Brasil. Mas gostaríamos, antes disso, de esclarecer que hoje a nossa transmissão dos nossos testemunhos vindos do exterior é uma continuação daquilo que estamos fazendo já há algum tempo, apresentando testemunhos de igrejas nossas na região da costa leste dos Estados Unidos, onde temos ali algumas dezenas de igrejas que os irmãos têm participado desta programação, enviando estes testemunhos. Nós começamos ali em Massachusetts, na igreja de Marlboro, depois fomos para a igreja de Everett, depois em Newark também em Nova Jersey, e logo em seguida fomos para Framingham, depois Hyannis, depois Worcester e Abington, também Washington DC, e também em Milford, depois em Peabody, em Hartford, Wallingford, e agora o testemunho que vamos receber da igreja hoje em Medford, lá no estado de Massachusetts, o pastor Abimael Pisoni. Mas antes de apresentarmos os testemunhos da nossa igreja de Medford, nos Estados Unidos, nós vamos agora apresentar uma resposta a uma das perguntas da Escola Bíblica Dominical. E para isto, nós vamos te convidar agora para viajar conosco para o país de onde virá essa resposta, que é o Japão. Então nós vamos agora atravessar o Oceano Pacífico e chegar lá no Japão, identificando ali o mapa do Japão, onde nos dirigiremos
para uma das nossas igrejas, nossas 5 igrejas ali no Japão, que é a igreja de Kakamigahara. Kakamigahara é uma cidade que fica na província ali de Gifuken. E nós vamos então apresentar uma resposta, que é a resposta à pergunta 5 da nossa Escola Bíblica Dominical. E essa resposta será dada por um diácono, nosso irmão Fernando Miyashiro. O Fernando Miyashiro, ele é o diácono responsável pela nossa igreja ali em Kakamigahara, e ele vai nos dar a resposta à pergunta número 5 da Escola Bíblica Dominical de hoje. Fernando, companheiro, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, a paz do Senhor. Eu vou responder a pergunta 5 da Escola Bíblica Dominical, que diz: quem são os convidados do verso 21? Qual o significado espiritual de cada um dos citados? E em qual grupo você está? Lembrando o que diz o verso 21 do capítulo 14 de Lucas, no seu final, que diz: saí depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. Assim, a resposta: os convidados são os pobres e aleijados e mancos e cegos. E o significado espiritual se referindo aos pobres está ligado à humildade. Os aleijados, aqueles que precisam ser carregados. Mancos, aqueles que não andam corretamente. E cegos, aqueles que não têm revelação. Eu estou no grupo dos pobres. A todos a paz do Senhor. Amém, Fernando. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Que maravilha, né? Obrigado pela sua participação, porque, na verdade, todos nós estamos neste grupo, o grupo dos pobres e necessitados, mas aqueles que o Senhor tem cuidado de nós. Muito boa a sua resposta e a sua participação. Que Deus abençoe o seu diaconato, sua família, os nossos irmãos também aí em Kakamigahara e toda a obra no Japão. Louvado seja o nome do Senhor por essa participação muito ativa das nossas igrejas do Japão na Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado, Deus abençoe. Glória a Jesus. Muito bem, irmãos, nós iremos sair agora de Kakamigahara, lá na província de Gifuken, e vamos sair do Japão e nos dirigir agora para outro continente, para a América, e lá na América estaremos indo para os Estados Unidos da América, onde dali estaremos dando continuidade aos testemunhos das nossas igrejas na costa leste dos Estados Unidos. E mais uma vez lá em Massachusetts, no estado de Massachusetts, nós vamos nos dirigir à nossa igreja lá em Medford. A nossa igreja em Medford, como já dissemos, o pastor responsável é o nosso companheiro Abimael, o pastor Abimael Pisoni. E nós vamos receber agora algumas informações relacionadas à Escola Bíblica Dominical e queremos dizer para os irmãos que esses testemunhos de hoje, eles fazem parte de uma primeira etapa desta programação. Na próxima semana, nós iremos dar continuidade a outros testemunhos também recebidos da nossa igreja ali em Medford. E por isso, nós vamos dar início agora ouvindo o primeiro testemunho, que é do pastor da igreja, pastor Abimael Pisoni. Ele vai nos dar essa informação sobre a Escola Bíblica Dominical ali na igreja de Medford, a primeira informação. Pastor Abimael, a paz do Senhor Jesus, companheiro. Eu saúdo ao pastor Gilson, a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Abimael Pisoni, sou da igreja da cidade de Medford, nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts, onde estou pastor. E eu quero deixar aqui, compartilhar com os irmãos, algumas das nossas muitas experiências colhidas com a EBD. A primeira delas é como que o Senhor tem efetuado a cada momento que nos reunimos para estudarmos a palavra, o multiplicar do pão, que ao lermos as perguntas, muitas vezes não nos damos por conta daquilo que o Senhor vai fazer com tão pouco, E quando nos reunimos, nós ficamos maravilhados com a fartura daquilo que sai ali daquelas perguntas, da simplicidade, da singeleza daquilo que é a operação do Espírito Santo no nosso meio. Nós saímos de cada reunião abastecidos e enriquecidos com o teor espiritual e com as coisas espirituais que o Senhor tem acrescentado nas nossas vidas. E a outra experiência é como que essa experiência, essa participação da igreja, ela fica tão marcada na vida da igreja, nas nossas vidas, que nós trazemos essa dinâmica, nós trazemos essa doutrina, nós trazemos esse entendimento
para os nossos cultos diariamente aqui. Os nossos dons são discernidos com esses estudos, as situações na igreja são discernidas através desses estudos, faz parte da vida das crianças, como que as crianças elas entendem o momento profético que estamos vivendo devido a esses estudos. E como também a outra experiência é como que isso facilita a vida do pastor, né, na administração e naquilo que é profético na vida da igreja, porque não é a vontade do pastor, e sim a igreja fica exposta àquilo que é a vontade do Espírito Santo para a vida da igreja no momento que estamos vivendo. Então, a EBD nas nossas vidas, né, o estudo da palavra, o nosso culto de dinâmica, que é notória a participação de todos, de muitos, principalmente as nossas crianças. As crianças elas ficam ansiosas por este momento e ansiosas pelas perguntas direcionadas e dirigidas a elas e também para participarem desse momento. Para nós tem sido uma grande bênção e tem refletido em todo o aspecto da vida espiritual da igreja. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém, pastor Abimael, que maravilha, né? É o resultado de um testemunho como esse da Escola Bíblica Dominical, onde muitas vezes realmente nós não damos conta daquilo que o Senhor vai fazer numa Escola Bíblica Dominical com tão pouco, ou seja, tão pouca informação, mas o Senhor faz tanta coisa maravilhosa relacionada com o estudo da Escola Bíblica Dominical. E a maneira como a doutrina tem sido trazida, né, para a igreja, e até mesmo o entendimento da doutrina nos cultos diários da igreja. Que resultado extraordinário da escola bíblica aí na igreja em Medford. Também é interessante no seu testemunho a maneira como as crianças também estão entendendo esse momento profético. Nós vamos ter também testemunhos da igreja de Medford. Vamos ter testemunho de crianças, de intermediários, de adolescentes da igreja, né? E elas ficam realmente ansiosas, né, para o momento ali de se reunirem e discutir os assuntos, onde ali elas vão fazer as respostas às perguntas que são dirigidas a elas. Muito boa essa informação, ficamos muito felizes de saber como o pastor administra essas situações aí na igreja e até a maneira como isso facilita, né, na sua declaração aqui, né, o seu testemunho, facilita a vida do pastor. Realmente, a escola bíblica veio para facilitar a vida do pastor na administração daquilo que é profético na vida da igreja. Essa informação do seu testemunho é notável. Que Deus abençoe o seu ministério, o seu testemunho também, o seu trabalho com a igreja de Medford e bem como os demais irmãos que te auxiliam no ministério da obra aí nesta igreja. Glória a Deus. Amém, irmãos? Permanecendo ainda em Medford, nós vamos ouvir agora o testemunho de um obreiro. Trata-se do nosso irmão Jefferson. O Jefferson vai nos dar um testemunho também relacionado com a Escola Bíblica Dominical. Jefferson, eu quero cumprimentá-lo, companheiro, com a paz do Senhor Jesus. Cumprimento ao pastor Gilson e a todos que nos acompanham com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Jefferson, estou obreiro na igreja de Medford, em Massachusetts, onde o responsável pela igreja é o pastor Abimael Pisoni. Venho aqui para contribuir com uma experiência que estamos vivendo em nosso lar a cada dia devido à Escola Bíblica Dominical. A minha filha, de apenas 4 anos, tem nos dado grandes experiências porque ela está aprendendo muito com o ensino da Escola Bíblica Dominical. Por 1 ano, ela ficou em casa tendo o ensinamento das escolas bíblicas dominicais via os vídeos online. E isso alimentou a vida dela, dando o entendimento que ela precisava a cada dia estar na presença do Senhor na casa, na igreja. E quando voltamos à igreja presencialmente, ela continuou aprendendo mais, vivenciando cada dia mais as experiências com a Escola Bíblica Dominical. A cada pergunta que ela recebia, a cada ensinamento que ela vivia, ela entendia mais a necessidade de viver a Escola Bíblica Dominical. Todos os dias, ela me pergunta: pai, hoje vai ter culto? E eu respondo: vai ter. Presencialmente, ela fica maravilhada. Quando ela chega no culto, ela senta no primeiro banco para poder presenciar as maravilhas que o Senhor tem feito. E isso tem sido vivenciado na Escola Bíblica Dominical, com as respostas que ela tem dado. Quando eu pergunto
as respostas das perguntas da escola dominical, ela responde prontamente, pois ela tem vivido e aprendido a cada dia com a escola bíblica dominical. E uma das perguntas que eu fiz é: por que, minha filha, você quer ir à escola dominical? Pai, porque eu quero ver Jesus na escola bíblica dominical. Ela tem vivido e aprendido isso a cada dia. A todos, a paz do Senhor Jesus. Jefferson, que coisa notável, né? É esse testemunho da maneira como a sua filha, de 4 anos de idade, assimilou e tem assimilado de uma forma tão extraordinária o estudo da escola bíblica, o anseio dela por estar no culto, a pergunta ao pai, né? Se vai ter culto hoje. Aí o que é mais notável nesse testemunho é a maneira como ela adquiriu um amor especial pelo Senhor Jesus através da escola bíblica. A pergunta, né, que você fez a ela é por que ela quer ir à escola bíblica dominical. E ela responder: pai, porque eu quero ver Jesus na EBD. Que maravilha isso! Nunca imaginávamos que o estudo da escola bíblica dominical despertasse numa criança de 4 anos de idade o amor pelo Senhor Jesus. Eu faço questão de pontificar esse testemunho, que isso realmente é marcante em termos de escola bíblica dominical na participação de crianças. Muito obrigado, Jefferson. Esse testemunho realmente toca profundamente os nossos corações. Glória a Deus. Amém, irmãos? Agora teremos mais um testemunho da nossa igreja ali em Medford. Desta maneira será agora o obreiro Adilson Aguiar. Ele é também obreiro ali, junto com o pastor Abimael Pisoni, e ele vai nos dar também mais uma informação. Adilson, a paz do Senhor Jesus, companheiro. Quero saudar ao pastor Gilson e os demais irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Adilson Aguiar, estou obreiro aqui na igreja de Medford, no estado de Massachusetts. Sou ovelha do pastor Abimael Pisoni. Eu gostaria aqui de trazer a nossa experiência como igreja, como corpo, a nossa participação da escola bíblica dominical. Nós temos tido grandes experiências com o alcance dos irmãos concernente à palavra, o alcance dos irmãos concernente à doutrina estabelecida no nosso meio. Nós temos vivido isso a cada semana, porque os irmãos eles estão sendo constrangidos a participarem, a vir conosco para essa grande definição, e isso tem nos ajudado aos obreiros, aqueles que sobem ao púlpito, concernente à definição das mensagens, o discernimento alcançado dos irmãos, mediante a simplicidade, se podemos dizer assim, das perguntas que nos são colocadas. Mas quando nós nos reunimos ali para definirmos ou respondermos aquelas perguntas, nós prestamos ali um verdadeiro culto ao Senhor e temos tido uma grande experiência com o alcance dos irmãos e principalmente com os adolescentes. Nós temos ficado maravilhados com o alcance que eles têm tido na palavra, as respostas coerentes, e isso tem nos engrandecido como igreja, nos enaltecido como obreiros, como servos do Senhor, e temos vivido isso semanalmente. E esses irmãos que têm participado têm incentivado outros irmãos para que venham participar conosco, e essa é a nossa experiência, porque nós temos a palavra viva, a doutrina estabelecida, e temos glorificado o nome do Senhor por nós sermos pertencentes a esta obra maravilhosa. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém, Adilson. Que forma extraordinária de um obreiro ver a escola bíblica dominical como algo que auxilia os obreiros da igreja todas as vezes que sobem ao púlpito naquilo que eles vão dizer em termos de definir as mensagens. Essa ótica pela qual o irmão agora transmite nesse testemunho a maneira como a escola bíblica dominical facilita e auxilia o trabalho dos obreiros. Além da sua observação notável da maneira como os irmãos têm alcançado, aquilo que os irmãos têm alcançado em termos da escola bíblica dominical, na palavra do Senhor,
com relação à doutrina no nosso meio. Não é a doutrina em qualquer lugar, a doutrina no nosso meio. Isso é notável também, esta sua colocação. Eu quero agradecer pela sua referência também à forma como as perguntas são feitas. Muito boa essa expressão, mediante a simplicidade, se assim podemos dizer, das perguntas. Então, realmente, a simplicidade das perguntas é isso mesmo. A sua expressão, se assim podemos dizer, não, podemos dizer mesmo. Porque quando nós fazemos uma pergunta e na pergunta ali uma criança responde e complementa a pergunta, isso se refere exatamente à simplicidade da maneira de fazer as perguntas. É claro, pode existir alguma ou outra pergunta mais complexa, mas a maioria das perguntas realmente tem essa simplicidade. Eu agradeço muito esta sua observação com relação às perguntas da Escola Bíblica Dominical, levando até os adolescentes, né, no caso aí em Medford, os adolescentes, principalmente os adolescentes, buscarem experiência com o Senhor através da palavra do Senhor. Muito boa, muito bom esse seu testemunho. Que Deus abençoe a sua vida e a sua condição de um servo de Deus, obreiro na casa do Senhor. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Agora nós iremos passar para uma irmã, o testemunho de uma irmã, também da igreja em Medford, ali na costa leste dos Estados Unidos. É a nossa irmã Aline. A irmã Aline, ela é responsável pelo trabalho de senhoras da igreja. Irmã Aline, queremos ouvir o seu testemunho. A paz do Senhor Jesus, irmã. A paz do Senhor Jesus, pastor Gilson e irmãos. Meu nome é Aline, estou responsável pelo trabalho das servas na igreja de Medford com o pastor Abimael Pisoni. Gostaria de compartilhar com os irmãos as grandes experiências alcançadas através dos ensinos transmitidos pela Escola Bíblica Dominicais. Deus tem dado para cada uma de nós a oportunidade de ampliarmos o conhecimento da Palavra de Deus e o enriquecimento espiritual das nossas vidas. Gostaria de pontuar o envolvimento das irmãs que antes não eram tão envolvidos com este trabalho e hoje é notório a participação e o envolvimento com este trabalho. Temos colhido grandes frutos através da aplicação da palavra do Senhor nas nossas vidas. A paz do Senhor Jesus a todos. Irmã Aline, é notável 3 aspectos pontificados pela irmã no seu testemunho, porque primeiro a questão da oportunidade que a escola bíblica traz para ampliação do conhecimento da palavra de Deus. Em segundo lugar, o enriquecimento espiritual dos servos. Essa colocação foi muito bem feita pela irmã. E também o envolvimento de irmãs que antes não se envolviam naturalmente com o estudo da escola bíblica e agora estão tão envolvidas no estudo da escola bíblica a ponto de hoje ser notória a participação e o envolvimento delas nesse trabalho. Muito obrigado por esses 3 aspectos que a irmã pontificou relacionado à Escola Bíblica Dominical, dentro da sua sensibilidade como responsável pelo trabalho das senhoras na igreja em Medford, de observar esses aspectos. Muito bem colocado isso. Que Deus abençoe grandemente a irmã, bem como as demais irmãs que fazem parte do grupo de senhoras desta igreja em Medford. Obrigado. Agora, irmãos, nós iremos ouvir mais uma irmã, que se trata agora da irmã Fernanda, da igreja em Medford. E a irmã Fernanda, ela faz parte também do grupo de senhoras da igreja e ela vai nos dar também uma informação, um testemunho sobre a Escola Bíblica Dominical. Irmã Fernanda, a paz do Senhor Jesus, irmã. A paz do Senhor Jesus, meu nome é Fernanda, sou da igreja de Medford, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Eu gostaria de testemunhar da bênção que tem sido o nosso estudo bíblico, esse momento, especialmente esse momento de estudo que fazemos juntos, na comunhão do corpo. Nós temos alcançado grandes experiências, um crescimento espiritual, um entendimento ainda maior da palavra do Senhor, não só por ser essa fonte inesgotável, né, esse tesouro inesgotável de riquezas de conhecimento, mas, como dizem Provérbios, né, que o ferro com ferro se afia. Nós também verdadeiramente temos afiado as nossas espadas uns com os outros, com os irmãos. Muitas das vezes, um alcance que um irmão tem e compartilha, aquilo leva
o outro irmão a alcançar um outro detalhe que enriquece ainda mais o entendimento do estudo, e o nosso entendimento vai sendo afiado para compreender a palavra do Senhor, que tem sido ensinada pelo Espírito Santo, e nós temos tido experiências maravilhosas. E nesse momento, especialmente, o Senhor tem trazido muita alegria, tem sido um momento assim esperado por nós, eu digo isso por mim especialmente. Nós esperamos esse momento, nós esperamos ansiosamente as perguntas que vêm para nós trabalharmos e chegarmos neste momento de junto encontrarmos e estudar a palavra do Senhor. Isso tem trazido muita alegria nos lares, tem trazido paz, tem trazido união, e isso tem sido uma grande bênção. A paz do Senhor a todos. Amém, irmã Fernanda. Que coisa notável é se cumprir no estudo feito pelas irmãs aquilo que a irmã citou com relação à palavra do Senhor no livro de Provérbios, né? O ferro com o ferro se afia. E, na verdade, isso é muito notável quando um irmão alcança uma revelação. Ali ele está afiando a sua espada, mas esse alcance do irmão, quando ele compartilha com outra pessoa, aquilo ali leva o outro a alcançar outro detalhe. Muito bem colocado aí o seu testemunho, baseado na expressão do livro de Provérbios com relação ao ferro que com ferro se afia. Muito bem colocado. Que Deus abençoe grandemente isso, porque isso tem trazido alegria para os lares, né, conforme a irmã afirma, e tem trazido paz e união no meio da igreja. Louvado seja o Senhor por esse testemunho, irmã Fernanda. Que Deus abençoe grandemente a irmã. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Agora nós iremos sair de Medford e vamos agora voltar para o Brasil. E os irmãos vão acompanhar conosco. Deixamos ali Massachusetts, nos Estados Unidos da América, e vamos nos dirigir para a América do Sul. E retornamos ao Brasil para apresentar agora também alguns testemunhos de igrejas nossas no Brasil. E nós iremos diretamente agora para o estado do Paraná. E ali no estado do Paraná, nós vamos ao norte do estado do Paraná, porque vamos à cidade de Apucarana. E em Apucarana nós vamos ter uma ideia hoje da prosperidade da obra nesta cidade de Apucarana, onde tem várias igrejas, vários pastores. E nós vamos apresentar aqui hoje uma parte de Apucarana das informações, tanto da escola bíblica, quanto dos locais onde nós temos ali reuniões em Apucarana. Nós temos cultos, né, nas igrejas em Apucarana. E quem vai nos dar o primeiro testemunho é um pastor, que é o pastor Júnior de Rizzo. O pastor Júnior, ele é pastor ali em Apucarana, e ele vai nos dar aqui uma informação relacionada a Escola Bíblica Dominical lá na sua igreja. Irmão, companheiro Júnior, eu quero te cumprimentar, companheiro, com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu gostaria de compartilhar com os amados uma experiência que o Senhor nos deu na Escola Bíblica Dominical. Nós temos uma farmácia e nós fazemos um plantão mensal nessa farmácia. E é aos domingos. E neste domingo, né, nós estávamos ali assistindo a Escola Bíblica Dominical, assistimos lá, daí no caso, e o que aconteceu? Entrou uma senhora e ela nos procurou ali e disse assim que tinha tido um sonho naquela noite, e ela ouviu uma voz e a voz dizia para ela assim, a parábola do semeador. E ela foi deitar novamente, e ela escutou novamente a voz falando para ela assim, a parábola do semeador. E ela disse para mim que ela começou a orar ao Senhor e pedir ao Senhor, Senhor, fale comigo, o que o Senhor quer falar através dessa palavra ao meu coração? E ela contou esse sonho para nós exatamente no dia que era o estudo da parábola do semeador. E nós falamos ali para ela do valor da parábola do semeador, falamos do momento profético, que a parábola do semeador é ligada com a igreja de Éfeso, falamos dos terrenos ali, da boa semente, e ela glorificou muito o nome do Senhor, se quebrantou ali, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Foi uma das experiências que o Senhor concedeu ali às nossas vidas, e ela ficou maravilhada,
por tudo aquilo que o Senhor fez ali, falando com ela através dessa palavra. A paz do Senhor Jesus. Amém, pastor Júnior, que maravilha, né? Esse testemunho não foi uma mera coincidência, mas essa senhora que esteve lá na farmácia, ela realmente foi conduzida ali pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo falou para ela qual era o assunto, né, que estava sendo abordado naquela semana da Escola Bíblica Dominical, que era exatamente a parábola do semeador. Que experiência notável! E uma oportunidade também maravilhosa que o companheiro teve de poder transmitir para ela a nossa experiência com o estudo da palavra do Senhor, a tal ponto de ela ter ficado maravilhada com tudo aquilo que o Senhor fez ali, e o Senhor falando com ela através da palavra e completando a obra no coração dela. Que maravilha! Que Deus possa abençoar muito grandemente essa divulgação, né, da Escola Bíblica Dominical, feita aí aos domingos, né, na própria farmácia. Que Deus abençoe isso, que possa produzir outros frutos mais maravilhosos ainda. Glória a Deus. Deus abençoe, companheiro. Aleluia. Eu quero mostrar agora para os irmãos duas fotografias que foram enviadas da igreja ali em Apucarana e, naturalmente, fotografias tiradas durante o período da pandemia. Uma primeira foto, os irmãos vão ver ali na igreja central de Apucarana. O culto ali, os irmãos podem ver no interior da igreja. O pastor Júnior também lá ao fundo, né, na fotografia, lá no púlpito, dirigindo o culto ali na igreja. E agora uma foto também do lado de fora da igreja, é a igreja central de Apucarana. O templo ali visto do lado de fora, o pátio de entrada ali, o jardim, que coisa mais linda é exatamente esse templo ali em Apucarana, na igreja central de Apucarana. Esta é a primeira igreja, depois nós mostraremos outras. Porque a partir de agora nós vamos ter mais um testemunho, também de Apucarana. Só que esse testemunho agora será dado por um diácono. Esse diácono é o nosso irmão Jonathan Godoy. O Jonathan, ele vai nos dar esse testemunho, falando ali como diácono a respeito da Escola Bíblica Dominical, a sua experiência. Jonathan, a paz do Senhor Jesus, conte-nos a sua experiência. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero compartilhar aqui com os irmãos uma experiência. Uma irmã, ela estava voltando de outra cidade. Ela tinha ido fazer um exame e esse exame trazia ali algumas reações. Ela relatou que ela estava voltando e dentro do carro, deitado no banco de trás, ela recebeu a ligação do pastor. E ela se preocupou até mesmo o que era. Aconteceu alguma coisa, né? Mas o pastor perguntou para essa irmã: você pode responder hoje a pergunta da Escola Bíblica Dominical? A pergunta número tal? A irmã, quando ela recebeu ali, ela se sentiu ali tão agradecida ali pelo Senhor, ali, ela glorificou tanto o nome do Senhor naquele momento, que ela esqueceu daquele mal-estar ali, daquele incômodo. O desejo dela era chegar em casa, estudar a palavra do Senhor, e aquilo foi uma bênção para a vida da irmã, ali a saúde da irmã. Ela glorificou o nome do Senhor, o Senhor deu uma grande bênção, e ela relatou para nós a alegria de ser chamada para participar de uma resposta da Escola Bíblica Dominical. O nome do Senhor foi glorificado. Amém, Jonathan. Fiquei maravilhado com a forma como você transmitiu esse testemunho relacionado a essa irmã. Nunca podíamos imaginar que uma irmã que está vindo sentada ali ou deitada, né, na parte de trás do carro, vindo de um exame médico, recebeu um telefonema de um pastor fazendo a ela uma pergunta se ela poderia participar de uma pergunta da escola, responder a uma pergunta da Escola Bíblica Dominical. E naquela hora ali, todo aquele estado naturalmente, de fragilidade física que a irmã estava em função do exame, ela poder ser fortalecida só com aquela pergunta, e o desejo agora de chegar em casa, de ler a palavra, de estudar a escola bíblica e de responder a pergunta, e isso trazer para ela ali uma alegria toda especial, a ponto de esquecer da parte da enfermidade. Louvado seja o Senhor, Jonathan, por esse testemunho. O que é que Deus pode fazer com uma pessoa numa circunstância como essa?
E o pastor, naturalmente, foi movido pelo Espírito Santo para dar esse telefonema para uma irmã. Naquela circunstância, talvez até ele nem sabia, mas ele fez a pergunta a ela e aquilo trouxe para ela um renovo, mais um resultado da Escola Bíblica Dominical que nem eu mesmo conhecia, mas nós louvamos a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe, Jonathan, o seu diaconato e fortaleça muito a sua fé para nos contar experiências outras como esta. Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu quero mostrar agora algumas fotos também ali de outra igreja em Apucarana. É a igreja do bairro Cidade Alta. Vamos ver primeiramente na foto o interior da igreja, onde está ali o pastor da igreja de Cidade Alta, é o pastor Adriano. E o pastor Adriano ali com a igreja, no interior da igreja, do culto ali. Vamos ver agora outra foto do lado de fora da igreja, ali também do bairro Cidade Alta, o templo visto ali do lado de fora, e do lado de fora do portão, e à noite ainda, que coisa mais linda, a iluminação ali do templo, onde aparece o pátio, a entrada da igreja, o jardim da igreja, e realmente vemos como os irmãos zelam pelo templo e pelas coisas do Senhor ali na cidade de Apucarana. Naturalmente, em testemunhos posteriores, nós iremos dar outras informações sobre Apucarana também. E os irmãos conhecerão outras igrejas ali daquela cidade de Apucarana e também os nomes dos pastores responsáveis por essas outras igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, irmãos, nós encerramos aqui esses testemunhos de hoje, nessa transmissão especial de testemunhos da Escola Bíblica Dominical. E vamos agora orar ao Senhor e glorificar a Deus pela bênção de podermos então participar e receber o compartilhamento dos nossos irmãos a respeito desses testemunhos. Oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, bendizemos a Ti, ó Pai, pela bênção gloriosa de podermos participar com os nossos irmãos e receber a maneira como os nossos irmãos têm compartilhado conosco desses testemunhos que tanto tocam o nosso coração e que tanto mostram, ó Deus, o quanto o alimento espiritual da Tua palavra, da Tua doutrina, é que nesta hora está sustentando a Tua obra, a Tua igreja, uma igreja que está sendo preparada para o arrebatamento. Bendito seja o nome do Senhor, nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a todos que participaram conosco dessa transmissão especial e nós nos despedimos aqui desejando a todos a paz do Senhor Jesus.